Oi, gente, estamos começando mais um episódio do nosso queridinho programa InspiraCast. Para quem está chegando agora no canal, vou me apresentar, Shelly Rueda, fotógrafa há mais de 13 anos, sou formada em Direito. Tenho um grupo de mulheres maravilhoso que chama Divas Empreendedoras, é um produto para conexão, para networking. E também sou Patrícia, influenciadora. Totalmente. Aí eu falei, Patrícia Pigozzi. Patrícia Pigozzi. Eu sou influenciadora. Influenciadora, criadora de conteúdo, também videomaker, faço vídeos institucionais para o seu negócio, para a sua empresa. E hoje a gente está aqui com um episódio maravilhoso que é superação. Já já vou mostrar o convidado e vou falar um pouquinho dele. Mas primeiro, a minha parceira aqui, Paty Pigozzi, se apresenta para quem está chegando agora. Olá, pessoal. Eu sou a Patrícia Pigozzi, sou CEO fundadora da Inspira, uma consultoria de recursos humanos, focada no desenvolvimento de líderes, clima organizacional, cultura. Sou psicóloga com MBA em desenvolvimento e gestão de pessoas, gestão do conhecimento, practitioner em PNL, hoje graduanda em neurociência do comportamento, master coach executivo. Estou aqui para compartilhar aí deste momento maravilhoso com este convidado especialíssimo. E minha mentora. E mentora profissional, mentora. Isso. Bom, o nosso convidado de hoje é o Alfredo Tanimoto, maravilhoso. Ele é mentor em network profissional, é diretor executivo do BNI da região oeste de São Paulo, foi diretor da área de tecnologia durante muitos anos, morou no Japão e é autor de um livro que chama 2% Basta, que a Paty está mostrando aqui. E tudo começa na última onda. E com o tema do episódio de hoje, superação, já peço que vocês se inscrevam aqui no nosso canal, ativa o sininho para vocês não perderem nenhum episódio e no Instagram, programa InspiraCast. Então, Alfredo, muito bem-vindo. Obrigado por ter aceitado o nosso convite, né, Paty? Uma honra. Uma honra pra gente. Como eu falei antes aqui no comecinho do programa, é muito especial, obrigada. A minha vida hoje, ouvindo histórias de superação como a sua, fica muito mais especial. Então, muito obrigada, mais uma vez. Gratidão, muito obrigado pelo convite, Paty. Gratidão, eu adoro você sabe disso. Eu sou muito honrado de estar aqui com vocês, podendo compartilhar um pouquinho do que aconteceu comigo, né? E passar um pouco isso para as pessoas, para que elas possam se superar também. Ai, sensacional, ansiosa. Alfredo, fale pra gente como começou, né? Um pouco da sua história, se você quiser voltar lá atrás, trazer alguma coisa lá do fundo do baú. Conte-nos, se quiser falar mais alguma coisa também do que você faz hoje. Eu acho que, compilando, né, eu gosto muito de pessoas, né? E de fazer o bem para as pessoas. Então, a organização que eu trabalho, o BNI, né, nós ajudamos os empresários a fazerem mais negócios, mas ajudamos mais na questão pessoal, né? De crescimento pessoal, de um aconselhamento, uma palavra amiga, e os negócios são consequências. E, como você falou, né, na minha vida, eu sempre fui preparado para esse momento que eu tive do meu acidente. Então, voltando, como o próprio livro mostra, eu volto lá no comecinho, quando era criança, tudo que eu aprontei, sabe? Eu fui muito peste, nossa senhora. Quebrou o braço, quebrou perna, quebrou... Não, nunca quebrei nada, mas não. Eu entrava, por exemplo, em casa pela árvore. Eu ia andando assim, a árvore estava crescendo ainda, e o galho ficava para dentro de casa. E aí eu subia lá e ia andando no galho, ele ia baixando até eu pisar no chão, soltava. E nisso vinha meus irmãos atrás, né? Todo mundo, eu só bagunçava, sabe? Eu sempre dei muito trabalho. E aí depois, o que foi acontecendo na minha vida foi, na verdade, uma preparação, né? Desde a minha adolescência. A minha relação com meu pai sempre foi de muita disciplina, família japonesa, então assim, sempre foi, né, faca na caveira. O seu pai veio do Japão ou não? Os meus avós são japoneses, meu pai é filho de japonês nascido no Brasil, mas ele tem a cidadania, então eu sou burocraticamente, no documento sou Nisei, né, mas eu sou neto de japonês.
Ai, legal. E aí, toda essa preparação, sabe, meu pai sempre com essa educação japonesa, colocando a gente sempre nos trilhos, no foco e tal. Aí também tem a parte do exército, né? Peguei o exército também, uma coisa que... É sempre assim, minha vida, eu sempre sou os 2%. Né, os 2%, assim, quem pega exército naquela época? Ninguém pegava exército, só eu fui pegar 2%, 2%, né? Tô eu lá. E aí entrei na faculdade, tive filho muito cedo, né? Tive filho com 20 anos. Hoje eu sou avô, eu tenho um neto Ai, de que 6 legal. anos. Oh, sabe o que eu acho o máximo? Porque eu tenho um irmão que também foi pai cedo e tem neto também já com 50 anos. Eu acho o máximo. É ótimo, porque a gente já tá A gente- pleno, eu né? vou Ainda tem demorar. saúde, né? Exatamente, dá pra curtir um monte. Dá pra curtir muito, né? Então, a vida foi me preparando para ser esses 2%. Então, por exemplo, qual a quantidade de pessoas são contratadas aqui no Brasil para trabalhar num país como o Japão, né? Na sua própria área, né? 2%. Então, 2%. Aí eu chego no Japão, meu chefe, se estiver me escutando, né? Ele falava assim, você sabe falar inglês? Eu, yes. Né? Eu, yes. Yes. Poucas palavras. 2%. Eu sabia falar só 2%. 100%, sabia, 2%. Aí fui contratado, fui pra lá. Aí comecei a aprender, eu aprendi inglês sozinho lá. Toda noite, sozinho, lendo livro. Durante o trabalho, para ir para o trabalho, eu pegava um trem, eu levava 40 minutos para chegar, né? Eu lia um livro de uma coleção lá da Oxford e tal, um livro na ida e um livro na volta. Né? Então eu fui aprendendo sozinho e eu não falava para ninguém que eu era tão ruim em inglês assim, né? Eu só era de poucas palavras, né? Aí eu peguei um funcionário que era do Sri Lanka, né? Porque a minha equipe tinha mais de 25 línguas diferentes. Uau. Nossa, Torre tinha de que falar Babel. inglês. Tinha que falar inglês. Não, era outra sorte minha, porque daí não precisava do japonês. Mas ele me contratou sem sabendo que eu não sabia falar japonês. Né? Aí eu comecei a trabalhar com esse cara, visitando as empresas, e eu falei, olha, nós vamos falar só em inglês. Tá? Então, depois, se você quiser aprender português, eu te ensino, mas numa outra hora. Mas aqui no trabalho, a gente vai falar só inglês. Só que eu trabalhava das 8h30 da manhã até 10, 11 horas da noite, então não tinha nem tempo de aprender outra língua, né? Aí a gente, rodou um monte de empresa. Lá em 6 meses, eu virei a chavinha. Olha, isso é Aí fiquei fluente e aprendi inglês no Japão. É uma coisa surreal, assim, 2% também. Esses 2%. Nossa, Quanto avalia o risco? Quanto gente. avalia o risco? 2%. Tô Tá dentro. ótimo, tá Tudo que dentro for do 2% planejado. é com você. Tá dentro do planejado. Não, é sensacional. Uhum. E aí, lá no Japão, no primeiro ano, eu fui contratado por um japonês. Eu trabalhava em jornal. Aí fui contratado para trabalhar num jornal no Japão. Para vocês terem uma ideia, na época que eu trabalhava aqui no Brasil, no Correio Popular Diário do Povo de Campinas, o Estado de São Paulo e a Folha de São Paulo juntos, eles imprimiam 500 mil exemplares cada um, de domingo, que era o Estadão, lembra aquele negócio? Assim, né? O Estadão, era 1 milhão os dois juntos. Quando eu fui contratado para o Japão, o primeiro jornal lá, ele imprime 12 milhões de exemplares dia. Nossa. O segundo, 8 e o terceiro, 6. Então, a logística, para quem é de jornal, a gente tem fechamento de capas diferentes dependendo do horário, para dar tempo de imprimir. E às vezes a capa de um jornal do mesmo dia é diferente da outra, né? Depende do furo de reportagem, alguma coisa. E aí eu falei, poxa, vai ser uma super escola para mim, né, nessa área de jornal. E meu chefe japonês era bravo pra caramba. Eu não levei minha prancha, eu sempre surfei desde criança, né. E outra coisa também que meu pai, nossa, ele não queria nem... Assim, ele arrepiava quando eu falava que eu queria ser surfista, né. Nossa. Eu imagino. Um japonês. Eu imagino, porque o surf vou surfar, tudo né, uma vida onda. boa, não quer trabalhar e tal, né. E aí... Não levei minha prancha para o Japão, porque eu falei, meu chefe, o que meu chefe vai pensar? Eu chegando lá, me contratou do Brasil, que até me mandar embora, né? Vai ser todo um processo, né? Como é que eu vou chegar? Não, chegar de prancha no Japão, né? Eu tava contra o foco também, né? Aí eu fui e tal, cheguei, fiquei o primeiro ano lá de boa, e aí eu tinha passagem todo ano para o Brasil nas minhas férias, né? Aí eu voltei no primeiro ano,
levei minha prancha e aí minha vida começou a ficar normal lá no Japão, né? Tipo assim, final de semana, domingo, eu só folgava, tinha um dia de folga só. Aí eu ia surfar, aí conhece as pessoas, eu conheci um japonês, dono de um restaurante perto do jornal, que era surfista, daí ele me levava e a gente nem se comunicava direito. Hoje eu penso assim, nossa, eu acho que eu era tipo aqueles caras chatos que não falava, sabe? Porque ele ficava conversando, daí eu, Era só... não Você entendia tentando entender. nada. Ele conversando e você, tô tentando entender. Não entendia Faz nada. quantos anos? Só pra gente... Entregar minha Ou em idade. que ano era? Foi em 2000, o ano 2000 que eu 2000. fui. 2001 eu levei minha prancha, aí comecei a surfar lá, né? Minha vida começou a entrar normal. Aí eu fiz uma transição de carreira lá. Eu fui para uma empresa de telefonia internacional, um grupo que tinha sistema pré-pago, sistema pós-pago de ligação internacional, revista, jornal, TV, rádio e algumas lojas de produtos brasileiros lá, né? E eu fui contratado para essa empresa e aí começou, assim, deslanchei mesmo. Aí quando eu estava no auge, com 36 anos já lá, eu já estava surfando, né? Já conhecia as praias e tal. Aí eu liguei para minha mãe, eu falei assim, mãe, eu quero ser surfista de ondas gigantes. Ai, Ui. coitada dessa mãe. Não, coitada, Eu falei, Jesus. filho, não faz isso, você não tem mais idade, né? Não é assim, você tá em outro país, blá, blá, blá. E eu fui escondido, né? Pra variar, eu quando põe uma coisa na cabeça, ninguém tira, né? Aí fui escondido trabalhar, surfar onda gigante. E aí um belo dia eu tava lá para ter onda grande, porque no Japão é tudo onda pequenininha, né? Mas para ter onda grande, precisa passar um furacão. Que a gente chama de taifu, né? É um vendaval. Isso e aí, é raro? Não, tem Não. uma época do ano, né? Junho, julho e agosto, que passa de 15 em 15 dias, um furacão e tal. Aí eu ficava na meteorologia vendo onde ele ia passar. Quando ele passava na praia que tinha as melhores ondas, aí eu já mandava minha prancha, que lá é muito prático, né? Mandava minha prancha para lá, pegava um trem-bala e ia lá surfar aquelas ondas lá, né? E aí, poxa, comecei, né? Eu ficava numa nível de adrenalina muito alto, tremia, assim, sabe? E aí um dia tava super grande o mar. Você fez isso durante quanto tempo nesse Foi processo? de 2002 até 2008. Bastante experiência já bastante experiência. Porque eu já surfava desde os 13 anos de idade, né? E aí, quem surfa bastante tempo não quer pegar onda pequenininha, assim. Quer emoção. Quer evoluir, né? E não vai ficar se Quer matando evoluir lá. pros 2%. Exatamente, Já os 2%, já né? foi, né? Aí comecei a surfar essas ondas grandes e no dia 16/8 de 2008, na última onda que eu peguei, eu vi que ela ia fechar assim e tava uma adrenalina tão forte porque tava muito grande e aquele dia eu tava com muito medo, eu demorei 1 hora para entrar no mar, escutando música e tal, me concentrando, estudando a melhor forma, o canal, as correntezas, tudo, né? E aí na última onda ela ia fechar, né? Aí eu falei, vou pular, porque assim, mar grande é perigoso você ficar no meio da arrebentação, né? Ela começa a quebrar ali na sua cabeça e você toma caldo atrás de caldo e vai indo cada vez mais pro meio da arrebentação. Aí eu falei assim, vou pular, vou sair dessa onda, porque eu quero pegar uma onda que eu vá até areia, né? Aí eu pulei, ainda dei impulso assim, eu falei, tem que afundar bastante, porque tá muito grande. E quando eu entrei na água, deu uns 3 segundos assim, eu já bati no fundo do mar, minha mão bateu e já veio aqui na minha cabeça, e eu escutei um barulho. Tem! Eu falei, putz, bati a cabeça e quebrei o pescoço. Putz. Estourou 2 vértebras no meu pescoço, e eu fiquei só piscando embaixo da água, e falando, cara, eu tenho que sair vivo da água. Por quê? Quando o salva-vidas for me pegar, se eu estiver desacordado, a primeira coisa que ele vai fazer é pegar assim. Né? E Pegar aí, meu corpo Não assim. pode fazer Não, isso. aí tem que ia deixar terminar de me ferrar. matar ali, né? Já era um milagre eu estar vivo, né? Eu quebro o pescoço, Não, né? com certeza. Aí, quando eu bati, eu lembrei, tem um caso aqui no Brasil do Taiyu, um surfista também, que quebrou o pescoço, nunca mais voltou. Mas na hora eu já sabia, foi o pescoço, por quê?
parou daqui para baixo. Meus braços não funcionavam, nada funcionava. Nossa. Eu só fiquei piscando. Eu falei, eu preciso sair vivo da água. Aí eu lembrei de um Você conseguiu pensar tudo isso. milésimo de segundos. Sim, tipo, é papá. Pá. Veio um monte de pensamento. Por isso que, por exemplo, no livro, Uhum. eu não tinha me atentado a esse fato de que a vida foi me preparando. Então, assim, as pessoas quando têm dificuldade, elas têm que agradecer a estar passando por aquele aquilo. momento, sabe? Porque são poucas as pessoas que têm a oportunidade de passar por momentos ruins, superar, sair daquilo lá e aí que a gente aprende. Exatamente. Nossa, Né? A que gente mensagem. não tem que reclamar, a gente tem que agradecer pra gente tirar sempre um proveito disso, porque tá preparando a gente pra uma coisa maior, né? Então, na minha vida, eu conto um monte de coisa assim que aconteceu comigo, mas que foi me preparando. Eu sou muito frio nessas horas, né? E eu lembrei de uma matéria de um indiano que ele era tipo mágico, assim. Eles colocavam ele dentro de uma caixa de acrílico e enfiava na água, assim, mergulhava o cara. Ele ficava 1 hora ali. E aí tirava, o cara tava vivo. Então, caramba, o que que é? Aí a matéria era referente ao yoga que ele praticava e ele conseguia controlar as batidas do coração. Nossa, que incrível. Aí embaixo da água, eu falei, cara, eu preciso controlar as batidas do meu coração, eu tenho que sair vivo, senão vai dar uma lesão Deus, cerebral. eu tô arrepiando. Eu vou me afogar, Exato. os caras vão me Deus do resgatar. céu. E eu fiquei calmo. Parecia que eu tava respirando. É incrível. Constantemente eu volto Você nesse... contava a respiração, batimento cardíaco, Não, tudo eu- ali pra você se na controlar. hora que bateu, Uhum. enquanto eu tava na onda, caindo, tudo, meu coração tava assim, acelerado, por causa da adrenalina. Uhum. Mas na hora que bateu, daí eu já pensei tudo isso, Você já... e eu falei, nossa, preciso baixar, meu coração precisa bater devagar. Aí começou, tum, tum, e eu fiquei calmo embaixo d'água, Nossa, porque... gente, é Deus Deus mesmo. do parecia céu. que eu tava respirando, é incrível. Hoje eu fico pensando, eu falo, cara, eu me lembro Deus. exatamente de como foi. Eu fiquei calmo embaixo d'água. Hoje, quando eu vou pra praia ou na piscina, que eu mergulho, eu falo, cara, como é que eu fiquei tanto tempo assim, né? Então, esse controle naquele momento foi fundamental. E aí, eu fiquei nesse processo, embaixo da água, eu escutava uma onda vindo, brrr, eu tava bem no meio da arrebentação, né? Ela quebrava, me pegava e jogava. Quando passava na superfície, eu respirava e ia pro Encheu caldo de o novo. pulmão. Enquanto eu estava embaixo da água, para mim era vantagem. Eu queria estar sempre dentro da água. Por quê? Se você vira de barriga para cima, né, a água entra automaticamente no seu nariz. E a gente não consegue fechar, só com a mão. Então você... E você não conseguia mexer a mão? Não, então eu falei, não posso virar de barriga para cima. Então você sempre tava... Então de lá barriga pra embaixo, tava ou de barriga para baixo e lá embaixo d'água no baixo. caldo. Como se estivesse no útero da mãe ali, né? Exatamente. Eu pensei muito eu Nossa. estava construindo o livro, porque exatamente, eu voltei, eu acho que meu corpo voltou a ser feto ali. Uhum. Sim, o seu Com inconsciente certeza. trabalhando a favor. Ele É. resgatou tudo aquilo. Eu não tem explicação, eu não consigo ficar embaixo da piscina hoje tanto tempo assim, né? Então voltou naquilo lá, naquele estado assim, né, de feto, sei lá, alguma coisa, e eu quietinho isso lá, mesmo. aí torcendo para não virar de barriga para cima. Daí teve um momento que a gente escuta falar assim, né, a pessoa morre e não aceita que morreu, o espírito fica vagando e tal, né? Escutamos mesmo. Aí eu falei assim, Deus, se eu morrer, me leva, que eu tava tudo escuro embaixo d'água, assim, eu morro de medo de escuro, não gosto. Aí me leva, pode me levar, eu aceito, né? Aí eu abri o olho, assim, eu vi a montanha, assim, tava chegando mais próximo da areia. Aí continuei lá, e aí quando eu virei de barriga pra cima, eu falei, putz, aí agora eu Ferrou. vou morrer. Aí eu lembrei de um curso de apneia, que eu tava querendo ir pro Havaí, ir pra Bali, esses lugares famosos, assim, né? Que quando você vira de barriga para cima, você coloca a água dentro do nariz, tipo o rinossoro, que você enche assim, coloca a água lá, aí você engole, né? Respira e enche de novo de água, daí você não se afoga, né? Aí eu fiz isso 3 vezes, deu super certo. Na 4ª vez, eu já tava praticamente próximo da areia. Na 4ª vez, eu fui respirar, eu abri a boca, eu fiz... veio uma ondinha e entrou água na minha boca, eu comecei a me afogar. Naquele momento eu falei, putz, Ferrou. eu vou me afogar. Que eu comecei a me perder, comecei a engolir Tirou água. do centro que você Tirou tava. do ritmo, tudo, sabe?
Nisso chegaram salva-vidas. Nossa, Aí eu falei, Deus foi do pescoço, céu. foi pescoço, foi pescoço. Eles me Pegaram do resgataram jeito que você certinho. O tava. cara foi atrás, botou a mão no meu Uhum. aqui nas axilas, assim, minha cabeça aqui, me transferiu para areia, onde tinha uma prancha de resgate ali, né, de ambulância. Colocaram um colar cervical. Todo Eu falei, contou. putz, agora eu tô seguro. E aí me transferiram para ambulância. Na ambulância, eu escutava eles falando no rádio, tá desesperado, sei que lá. Já estavam dando soro, uns negócios assim. Aí a gente saiu. Você tem ideia de quanto tempo você ficou nesse Então, eu acho que eu processo? fiquei 8 minutos do... 8 minutos. Se a gente analisar aqui, passa muito Deus me- rápido, mas não. Mas na dentro da situação, água... é uma eternidade. Maternidade, Nossa. né? E quando o mar tá grande, ninguém vê, porque Uhum. fica assim, ó. Não vê. Não vê, e tinha poucas pessoas na água, sabe? Aí eu saí de ambulância, eu andei 5 minutos. E lá no Japão tem muita plantação de arroz, assim, onde tem terreno vazio tem plantação de arroz. Como era no interior, uma praia longe, né? Então tinha bastante campo de arroz, assim. E aí a ambulância parou, o cara abriu a porta de trás, assim, desceu correndo, e nisso veio um helicóptero, baixou. E aí os 2% de novo, né? O governo japonês, Gente, que um mês incrível. antes, exatos um mês antes, lançaram um serviço se chama Dr. Heli, né? Doutor Helicóptero, né? Eles doaram um helicóptero UTI para cada hospital universitário, né? E aí esse helicóptero veio me resgatar, Um deles. mês Olha, antes um mês aconteceu antes. isso. Olha, tô arrepiada. Dia 16 do 7, um mês Olha antes. isso. Aí me resgataram, me colocaram dentro do helicóptero e eu voei 22 minutos. O cara falou assim, se você fosse de ambulância ia demorar 2 horas e pouco. Eu, caramba. E ele falou, a estrada era assim muito sinuosa. Ele falou, já tinha morrido lá. Já. Aí cheguei em cima do hospital, aí pá, entrei, fui lá pra baixo. Todos os surfistas, médicos, enfermeiros, tudo foram lá ver. Eles estavam preocupados com a minha cabeça, eles achavam que eu tinha batido numa pedra, né? Mas não, era o pescoço. Aí fiz todos os exames. Quando eu voltei pra enfermaria de novo, né, pro pronto-socorro, eu olhei pro lado e eles parafusaram minha cabeça aqui. Aqui, num ferro. Pra você não se movimentar. Nada, não podia mexer nada. Fica 100% imóvel. Imóvel. Uhum. Né? Eu falava, vai estourar a minha cabeça, que o cara pegava assim, apertava com alicate, assim, sabe? E aí, quando eu olhei para o lado, assim, eu consegui ver na parede a minha radiografia com as 2 vértebras quebradas. Eu, caraca, ferrou. Né? Tinha certeza que era isso. Tá? Aí o médico veio, depois de um monte de ressonância, um monte de coisa. Eu entrei no hospital, acho que era 8 horas da manhã, lá pelas 2 horas da tarde, né? Eu comecei a ligar, o pessoal começou a ligar para o Brasil e tal. E aí ele veio para mim e falou assim, olha, você estourou a C6 e a C7, 2 vértebras do pescoço. O que nós vamos fazer? Primeiro nós vamos ter que te operar para salvar a sua vida. Isso é fato, senão você vai morrer. E pelo jeito aqui, você só tem 2% de chance de voltar a andar. Aí eu olhei pra ele e falei assim, eu não vim na vida pra isso. Não. Eu falei, tá bom, 2%. É o que eu tenho. É o que eu tenho. Aí eu dei risada pra ele, sabe? E nisso, a minha ex-namorada, eu tinha uma namorada lá, a gente morava junto, tudo. Ela chorando, ela falou assim, você não tá sentindo? Eu falei, o quê? Ele tá te furando desde o teu pé, tá subindo com uma agulha, te furando, você não tá sentindo nada. Eu não sentia nada, até o peito aqui, assim, até aqui, assim, vinha furando. Aí eu falei, calma, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Ah, você não sabe a gravidade. Eu falei, cara, vai dar tudo certo, né? Aí o médico chegou, falou isso aí, eu falei, não, tudo bem, não tem problema. Né? Eu Ele tenho olhou pra 2%. mim, e falou que eu ia ficar naquela cadeira de rodas com aquele apoio na cabeça, assim, pra não cair o pescoço e tal. Só que quando me resgataram lá na praia, quando me tiraram da água, eu falei assim, eu vou ser o caso que a medicina não explica. E um dia eu vou dar palestra sobre isso. Quando me tiraram, eu tinha certeza, Patrícia, eu não Consigo nem falar eu não agora. tinha, Não, meu, ó. eu não tinha 0,001% de dúvidas de que eu ia conseguir. Nem que fosse até o último dia da minha vida. Né? Então,
Com essa força toda, daí chegou lá, a gente começou a ligar para o Brasil, né? Ela começou a ligar para o Brasil, avisou meu pai. Aí foi uma confusão. Minha irmã é médica lá nos Estados Unidos. Aí minha irmã ligava lá nos Estados Unidos. E o japonês sabia falar inglês direito, não conseguia se comunicar. Nossa. O cara ficou pé da vida. Nisso, chegou um outro acidentado de moto e pegou a sala de cirurgia na minha frente. O cara também tinha se acidentado. Aí o cara, tá vendo? Eu não quero mais falar com ninguém, não sei o que lá. Você já perdeu a sala de cirurgia, agora só vou ter que te operar amanhã cedo. E é perigoso, você não pode ficar assim. Aí eu, ai caramba, o que tá acontecendo, né? Aí me transferiram para um quarto. Eu fiquei num quarto lá. Eu lembro que eu conheço o hospital lá inteiro só pelo teto, porque eu fiquei quase 8 Você meses. via o teto, né? Só Você via o teto. deitado, você sabe que eu tô no centro, aqui eu tô em tal lugar, aqui eu tô pelo teto. E pelo cheiro. Quando eu entrava em tal elevador, um cheiro de óleo, de máquina, assim, sabe? Então, assim, aí eu fui para um quarto, né? Só tinha um monte de luz, assim, né? Eu falei, caramba. E uma pessoa do meu lado, ele falou assim, olha, o médico falou, amanhã cedo você já vai entrar na cirurgia. Aí ele pegou, eu fiquei lá, né? Aí uma pessoa, eles apagaram a luz, eu falei, deixa a luz acesa. E minha cabeça a milhão, eu não conseguia dormir, cochilava um pouco, voltava. E um cara do meu lado, o tempo inteiro lá do meu lado. Aí, quando eu fui sair pra cirurgia, eu falei assim, agradece o cara que ficou comigo lá a noite inteira, eu tava morrendo de medo, né? Ai, gente, A mulher falou assim, não tinha ninguém lá. Ai, meu Deus. Cara, é um anjo, graças a Deus, ficou cuidando. Aí, nisso, quando eu fui operar, de manhã, chegou o maior neurocirurgião do Japão. Se ele é o melhor do Japão, deve ser um dos melhores do mundo. Do mundo, né? com certeza. Ele falou, eu vou operar ele. Eu, minha equipe e os meus alunos. Aí eles foram para me operar. Foram 18 horas de cirurgia. Nossa. E aí ele reconstruiu, tirou um osso da bacia, jogou aqui atrás, porque ele tinha que colar as duas vértebras, né? E aí fiz a cirurgia, voltei para o quarto, e aí começou a minha jornada da recuperação da cirurgia. Estava todo estourado. 18 horas de cirurgia, aberto, uma bactéria entrou, hospitalar. Meu Deus do céu. Minha irmã falou, uma bactéria de cirurgia feita pela frente. A frente e atrás. Frente e atrás. Abriu tudo, tanto é que depois que a gente vai percebendo, eu não posso beber água e virar que eu me engasgo, porque as duas estão coladas assim, então mexeu alguma coisa. E aí, tive essa infecção, tal, que não sarava. Aí, depois de um tempo, eu comecei aí, eles começaram a me tirar da cama e colocar na cadeira de rodas, porque eu já estava tanto tempo deitado, quando me colocava em pé, eu ficava tonto, e eu via o corredor assim, ó, sabe? Não conseguia ver a luz, assim, sabe? Então, eu passava muito mal. Aí, eu ficava lá 10, 15 minutos, começou com 5, depois 10. Quando eu estava em 15 minutos, que eu ficava na cadeira, uma vez por dia, e voltava, né? O meu quarto era o último do corredor, assim, sabe? Que era um quarto grande, que tinha toda a infraestrutura lá. Passou uma auxiliar da enfermeira. Daí eu falei assim, moça, coloca um travesseiro nas minhas costas, aqui tá doendo tudo, né? Aí quando ela colocou o travesseiro, eu tava com 2 trombos nas artérias. Andou e veio pra artéria pulmonar. Comecei a ter embolia pulmonar. Misericórdia. Eu tava longe da sinetinha, então se não fosse essa mulher, outro A bactéria já tava ok? Não, ainda tava tomando remédio. Deus. Aí teve isso daí ainda. E aí desceu um monte de médico. E eles vão para a sala de cirurgia, tem que fazer cateterismo, não sei o que lá. Uma gritaria na sala, eu lá com oxigênio, lá, o meu coração, assim, sabe, disparou, horrível. E aí entrou um médico, assim, parecia que ele tava brilhando, assim. Ele entrou assim, falou, tira a mão. Aí ele veio no meu ouvido e falou assim, ó, eu sou doutorado nisso lá nos Estados Unidos e eu vou te curar só com anticoagulante. Antes ele ficou escutando lá, né, como é que tava e tal. Nisso me transferiram para UTI e falaram assim, tiraram água, comida, aí passa a sonda, né? Aí passaram a sonda, eu fiquei com sonda, né? Nisso chega a minha irmã dos Estados Unidos, né? Chorando. Eu imagino. Deus aí ela, livre. você me perdoa quando a gente era criança, a gente... Aí eu falei, não vou te perdoar não vou morrer não, cara, se eu morrer eu vou puxar seu pé, Sai pra lá sai com essa uruba pra lá. Não vem com
pedido de perdão agora. Não, que eu vou voltar. agora, Zé, uma puta oportunidade, né? Falei, não, deixa eu me recuperar. Aí, meu cunhado, americano também, médico, chorando, os dois chorando. Eu falei, gente, daqui a pouco vão trazer o padre aqui, né? Eu não podia me mexer, fiquei deitado. Mas ela sabia que era gravidade. Sabia, porque que, tipo, ela você... com os exames e chorando, olhando pra Então. mim e tal. Eu falei, calma, vai dar tudo certo, vai dar tudo E certo. ela ali... Ela fala, ele não tem noção do que ele tá falando. Não tem noção. Não vai dar certo. Eu tô não. vendo que é impossível Ela falou, dar certo. tá passando sangue só num furinho de nada. Eu falei, mas tá passando, vamos lá. Tá tudo Tá bem. tudo bem. Aí nisso entra uma enfermeira com um monte assim de CD. Aí eu, o que é isso? Ela é CD do Enya, você gosta? Gosta. Não sei o que lá, você gosta? Só música calma, né? Eu falei, mas por quê? Dela, você vai precisar. Eu fiquei 30 dias só piscando, não podia mexer nada, que tinha outro trombos aqui que ia soltar. E não podia... Nada. Aí eu peguei a sinetinha, né? O fiozinho com aquele botãozinho. Eu vim aqui, dei 2 nós, assim, amarrei e ficava aqui. Falei, daqui ninguém tira. Porque quando eu tive, cara, tava muito longe da sinetinha. Eu ia morrer se não fosse a mulher lá, né? Aí eu dormia com um negocinho aqui, assim, acordava, não sabia que era dia, se era Eu noite. imagino. Assim. Mas eu não sei como eu consegui 30 dias assim, ó. Imóvel. Total imóvel, tomando anticoagulante. Aí fui pro quarto, aí começou, aí tava com a infecção ainda. E lá eles não dão... Antibiótico. Não, aquele antitérmico, Novalgina. Ah, é verdade. Eles só com gelo. Ou seja, você tem a febre para poder... Como que eles falam? A febre que vai ajudar o organismo a eliminar o que você tem ali. Por isso não dão... Pra criar anticorpos, ajudar a fortalecer aqueles glóbulos. Mas eu tava naquela situação, com ar-condicionado em cima e gelo aqui na virilha, embaixo do braço. Com febre, claro. E eu tô me sentindo um picolé aqui, né? Aí eu falei pra minha namorada, vai, pede em loja de produto brasileiro, Novalgina, pelo amor de Deus, né? Ela pedia, eu tomava, passava um pouco a febre, aquela sensação ruim assim. Ah, não, o corpo é horrível. É horrível, né? Aí fiquei esses meses lá no hospital. Aí um belo dia, a gente falou assim, cara, tem que sair daqui, porque eles querem que eu fique internado 1 ano e meio aqui. Pra fazer reabilitação lá. Falei, não, meu apartamento é em Tóquio, tá tudo, tipo assim, de carro, 7 horas de Tóquio, né? Falei, não, eu quero voltar pra casa. Aí fizemos um escarcéu lá, tive que assinar um monte de documento para poder fazer a transferência pro apartamento. Chegando lá em Tóquio, eu montei, lá é muito prático, tem um catálogo, assim, você pede tudo, cama de hospital, colchão de ar, né, com a maquininha. Tudo que você precisou. Tudo que você precisar, você liga, no outro dia tá lá. Então, no outro dia já montamos toda a estrutura para eu ficar lá, né, para começar a reabilitação lá em Tóquio. E aí que foi duro. Aí foi mais dureza, né, porque duro já estava sendo. Exato. Eu fazia reabilitação todos os dias, de segunda a sábado, 4 horas por dia. Uau. E a preparação para ir era complicado porque eu sofria muito psicologicamente, porque eu não conseguia mexer e tinha que levantar num guincho para me colocar na cadeira de rodas. O processo para eu sair para fazer a reabilitação levava 1 hora. Escovar os dentes, passar água no cabelo e trocar de roupa. O que eu fazia em 5 minutos. E eu ia todo dia. Nunca faltei nenhum dia. O dia que o carro bateu, o motorista bateu o carro, eu chamei um táxi acessível, ele veio e eu consegui chegar no horário lá, porque eu acreditava que se eu perdesse uma aula lá, uma sessão de reabilitação, já ia atrasar minha recuperação. Né? E aí 3 anos se passaram para eu dar uns passinhos de muleta assim. 3 anos. 3 anos. Meu Deus. Eu não... Foi muito... Mas, Alfredo, conta pra gente qual foi a sensação depois desses 3 anos que você conseguiu dar os primeiros passinhos ali de muleta. Olha, quando você tá na cadeira de rodas, é terrível porque você sempre tá nessa posição e as pessoas em pé, você olha assim, você se sente um pouco inferiorizado, né? Então você está embaixo. As pessoas, quando vão levar a cadeira de rodas, né, bate sempre alguma coisa, ou no pé de alguém, né? Ou tem um desnível e se você não segurar, você cai. E é pesado, muito pesado levar a cadeira de rodas, né? Então,
A primeira vez que eu fiquei em pé, primeiro que eu vi todo mundo assim, né? É outra realidade. Ou assim, né? Porque daí quem é mais baixo já conseguiu. Exatamente, porque lá eu me sentia mais alto, né? Você não via ninguém pra cima, era Não, sempre, né, só pra cima. E lá, como a estatura do pessoal um pouco mais baixa, eu era assim, um pouco acima da média, um pouco mais alta, que eu sou baixinho no Brasil, né? Lá, né? Aí eu fiquei em pé, eu falei, nossa, não preciso mais de nada. Meu Deus do céu, só de ficar em pé tava ótimo, sabe? Só que daí o meu corpo inteiro não respondia. Então, quando eu fiquei em pé a primeira vez, parecia que ia quebrar. Me segura que eu vou quebrar, porque ia para trás, os músculos todos da frente não funcionavam, então o corpo pendia para trás. Aí até me acostumar com a postura. De ficar em pé primeiro. A pressão caía, eu quase desmaiava. Eu imagino. Deus. E aí, quando eu dei esses primeiros passos, foi assim, libertador. Foi uma conquista. Eu celebrei, com assim. certeza. Foi uma conquista. Uma vitória. Não sei nem o tamanho dessa conquista, não sei, mas Uma a gente vitória. não sabe, né, dimensionar. Porque... Não dá pra dimensionar. Foi uma conquista assim, e aí falei, pronto, agora eu vou voltar à minha vida normal. E aí comecei ainda, depois que eu dei os primeiros passos, eu fazia muito exercício de esteira, um pouquinho e tal, porque eu não tinha resistência para andar bastante. Aí depois que eu fiquei em pé, de muletas, acho que passou uns 6 meses ainda, eu fui a primeira vez no supermercado, que era pertinho de casa. E eu, Fê, uma pergunta que veio aqui agora. Quando que você teve certeza que você ia andar? Desde o começo. Desde sempre. Desde a praia ali. Desde quando me tiraram, eu tinha certeza. Tanto é que assim, o processo é muito lento. Nesses 3 anos, eu sempre brigava com o pessoal porque eles duvidavam de mim, sabe? E eu gosto de ser desafiado, não gosto de, sabe? Faz, tá? Não, eu gosto de desafio, eu gosto de coisa grande, eu gosto de sonhar grande. Bota uma meta, eu ponho mais acima, sabe? Dá trabalho, né? Eu sou assim, Tudo dá trabalho, né? Então vamos trabalhar. Já que tem que sonhar, vamos sonhar grande. Eu concordo. Aí, eu lembro que eu tava na reabilitação e o meu fisioterapeuta, eu cheguei para ele e falei assim, a gente tá aqui para trabalhar. Eu não quero saber da sua vida, você não vai saber da minha. Se você mandar fazer 10, eu vou fazer 20. E a gente vai seguir assim, eu não quero papo, vai ser só da fisioterapia. Eu vou te obedecer em tudo que você falar. Foco total. Total. Nossa. Aí, fazendo os exercícios, um dia eu cheguei de cadeira de rodas, tinha uma maca para fazer exercício, alongamento, assim, que era da altura do assento da cadeira de rodas. Então, era um exercício também. Eu parava com a cadeira de rodas, tirava o braço, levantava o braço, e eu ia me arrastando assim até, né, sentar. E depois eu tinha que ir para trás para deitar e fazer os exercícios e tal. Um belo dia eu tava com o joelho assim e eu falei assim, cara, eu acho que essa minha perna esquerda vai levantar. Ele começou a rir e começou a falar assim, não, você só tem 2%. 2%. Só que eu sempre traduzia ao contrário. Eu tenho 2%, não é só. Toda vez que eles falavam, você só tem 2% de chance de andar, eu traduzia na minha cabeça sorte, que era em outra língua também. Eu traduzia assim, você só tem 2% de chance de não andar. Então eu dei uma pirada. Eu tinha que criar uma verdade para mim, a mente, acreditar. O poder da mente. Eu me peguei a isso. Eu sabia que eu estava viajando, mas eu estava nessa viagem. Eu falei, eu vou fazer isso. E aí um belo dia, a gente acho que depois uns 2, meus picos eram de 2 a 3 meses, assim, de evolução, sabe? Pequenininha, mas de evolução. E aí, a gente estava lá fazendo o mesmo exercício, eu cheguei com a cadeira de rodas, tava indo assim, daqui a pouco eu fui para trás e me deu vontade de levantar a perna, como antigamente, né? E de repente minha perna, puf, levantou. Ele olhou pra mim assim, ele olhou pra mim, eu olhei pra ele e falei, não falei pra você, né? Nem sabia como é que tava. Eu falei, caramba, essa perna levantou. Levantou assim, sabe? E aí outro dia me questionaram, falaram assim, mas como é que foi esse processo? É a vontade que deu uma fagulha e que fez ligar de novo, sabe? É a vontade de levantar o pé, como se fosse antes,
Sabe quando você chega... Nesse processo todo, você não tinha essa vontade ou às vezes ela vinha, mas não acontecia? Eu não também? sabia, é porque assim, o meu trabalho maior na reabilitação não era físico, era mental. É isso que eu ia te perguntar. É, Poder da mente porque mesmo. ele falava assim, e até na época eu falei, cara, eu quero criar uma roupa com todos os músculos do corpo, assim, pra gente ver qual músculo. Porque eu ficava na frente do espelho e ele falava assim, mexe esse músculo. Aí apontava só, esse músculo. Aí eu, toca aí, aonde que é aqui? Daí eu mesmo me tocava, falava, tem que mexer esse músculo e tal. Então, eu tinha que criar vontade de querer mexer tal músculo, e era aquele músculo, e daquele jeito que ele estava falando. Então, assim, era um exercício mental. Que você tinha que colocar na cabeça que você tinha... Quantos caminhos neurais você não desenvolveu nesse período? Então, milhares. Paty, teve um negócio, quando eu voltei para Tóquio, eu não fazia número 1 nem número 2. Aí, número 2 eu tinha que tirar, por estimulação, e o xixi eu tinha que passar uma sonda desse tamanho, 4 vezes por dia. Pô, aquilo lá me incomodava, porque era como se fosse enfiar uma faca dentro de você, né? Aí eu tava deitado na cama, isso já era em Tóquio já. Eu tava deitado na cama e o médico falou, eu tava tirando 2 vezes por dia só, sabe? Ele me deu uma bronca, tem que tirar 4 vezes. Eu falei, então tira você, olha aí, passa faz você 4 pra vezes. ver como que é bom. Aí eu comecei a pensar como é que era a vontade de ir no banheiro. Sabe quando você tá bebendo uma cerveja com os amigos, chega lá, aí você vai correndo no banheiro, você chega lá e aqueles segundos assim, ó, como que era? E eu, cara, eu nunca parei pra pensar nisso. Como é que era? É tão automático pra gente. É automático. Eu ficava pensando. Nisso, quando eu ia passar a sonda, ela ia... Aí tinha um momento que ela parava. Ela parava, ficava duro. Aí eu tinha que pegar e empurrar. Quando ela passava esse pedaço, começava a sair a urina, né? Aí eu, caramba, essa válvula aí que tem uma válvulinha aí. Tem uma válvula. E eu sentindo, eu ficava lá assim, até às vezes sangrava. Mas eu falei, né, não deixar machucar muito, mas essa válvula. Aí eu ficava o dia inteiro pensando, como é que essa válvula lá dentro, né, tá? Aí consegui localizar no meu corpo, assim, aonde que era fisicamente. Eu falei, pronto, já sei. Agora, como é que eu vou soltar essa válvula? Aí, 2, 3 meses. Por isso que era pico de 2, 3 meses. Teve um dia que eu já tava, assim, eu tinha lembrado a vontade de fazer xixi. Sabe quando você tá com bastante vontade, assim? Aí eu, é isso. Eu tomei bastante água e minha barriga tava cheia e quando eu, né, eu fico com vontade de um banheiro, assim, eu começo a suar, minha mão fica gelada, sabe? Eu tenho que fazer xixi, quando tem bastante. Aí eu tava assim. E aí a minha namorada chegou e falou, você não tirou? Você tá suando, você tá passando mal? Eu falei, mas é que eu tô me entendendo aqui. Tô me entendendo. Daí eu falei, abre a fralda, né? Porque eu usava a fralda. Abre a fralda, né? Aí eu pegava assim, de lado, eu me virava um pouquinho assim, e tentava ver uma força que ia pressionar e eu tinha que soltar aquela válvula, não sei o que lá. Aí uma hora fez... Psst. Aí eu... Gente! Saiu! Eu falei assim, saiu, porque eu não conseguia levantar, né? Ela, saiu um pouquinho. Eu falei, puta, peguei. Agora eu sei onde é que agora vai. Aí eu fiquei mais uns 3 meses, 4 meses, né? Fazer um pouquinho, tal. Aí depois de 2 anos, 3 anos, até mais, ainda eu tenho que pensar em soltar essa válvula. Hoje tá mais fácil, porque é praticamente automático. Leva tempo. Que agora você já fez o estímulo. Você já criou já fez o Mas, por exemplo, quando eu cheguei no Brasil, em 2011, eu tava no banheiro em pé, porque banheiro masculino, tá todo mundo em pé assim, fazendo, não tem problema nenhum. Eu tava lá, entrava alguém, parava. Eu, ai, caramba. Que saco. Aí, às vezes, era amigo, vinha conversar, né? Aí, tipo assim, puto, cara, tá demorando pra caramba, né? Aí eu falei, daí eu saía, daí eu voltava de novo sozinho. Aí eu ia no box, aí eu ficava lá pensando, aí saía um pouco, sabe? Todo um processo, processo, né? De reaprender. Reaprender. Tudo eu tive que reaprender, né? E essa vontade é o que dá faísca. Porque eu lembro... É o gatilho, a vontade. Então, por exemplo, na vida da gente, a gente quer... eu quero ser... Agora, essa onda de querer ser milionário também, né? Me poupe, né? A gente tem que ser feliz, a gente tem que, né? Ter uma vida plena de felicidade. Dinheiro é consequência. E aí, eu lembro que
comecei, né, todo esse processo e cada etapa da minha recuperação era a vontade. Então, se a gente tem vontade de ter sucesso, a gente tem vontade de crescer, é assim, é o primeiro passo para você conseguir. Se você não tiver essa Exatamente. vontade... E você sabe que a vontade é a emoção, né? então... É o movimento. Mas eu quero falar com a Patrícia. Eu falei, isso. quando eu vi o currículo dela, eu falei, cara, eu tenho tanta coisa para perguntar para a Patrícia, cara. É vontade Isso. de verdade, porque é a vontade com emoção. Porque tem gente que É fala, a eu tenho emoção que vontade, move. tenho vontade disso, Entende? tenho vontade daquilo, mas não tem a emoção. Não vai, né? É a emoção que gera ação. Tanto que emoção vem de mover, de movimento. Tá. Então, é a emoção que nos faz agir. É diferente da motivação, que é o motivo Motivo da ação. da ação. A emoção, não. É o movimento, é o que te move de verdade para fazer acontecer. Durante... E o cérebro, ele é muito inteligente. Então, tudo que a gente aprendeu na nossa vida até hoje, ele registra. Tá lá. Tá tudo registrado, Tá né? tudo. O trabalho é esse que você fez. De como que eu lembro ele, como que ele me ajuda e eu ajudo ele a resgatar essa vontade, essa emoção do movimento, de fazer acontecer. E é sensacional. É sensacional. E tudo... Quando eu dou as palestras, comecei a dar palestra, acho que foi em 2014 que comecei a dar palestra sobre a minha história. Vários lugares vinha algum especialista, ou de hipnose, ou de neurociência, de várias áreas, medicina também, fisioterapeutas, médicos, e vinham para mim porque eu conto 10 passos da minha superação, que eu julgo importante, que me ajudou a eu voltar a andar. E as pessoas vêm e falam assim, olha, você usou tal técnica, você fez tal coisa que ativou, não sei o que lá. Eu falei, não sei, só sei que eu fiz tudo pela vontade. Porque eu tinha vontade de andar, eu tinha vontade de ter a vida normal. Teve um episódio lá que eu sempre conto na minha palestra, o pessoal dá risada, porque assim, eu colocava a mão, não sentia nada. E pro homem, né? É complexo. É complexo. Uhum. E aí eu falei pra minha namorada assim, se esse negócio não voltar a funcionar, você vai ter que me matar. Ela, não ligo. Você não liga, mas eu ligo. Eu ligo, eu sou Eu louco. quero. Eu quero, pô, né? Eu quero, meu. Nossa, não vou me conformar. E aí, eu comecei a trabalhar a mente. Eu pedi pra trazer um iPod. Eu tava no hospital ainda. Um iPod que tinha lá as besteiradas todas lá. Eu comecei a De me besterol. inspirar. E aí, eu comecei a A pensar visão mandando pro cérebro ali, à ó. vontade, não sei o que lá, sabe como é que era? Até um belo dia que voltou a funcionar. Ai, as enfermeiras estavam batendo palma. Viram 20 enfermeiras e o médico veio e ele me abraçou. E eu, agora eu tô bom, posso ficar até na cadeira de rodas. Agora eu não preciso de mais nada. Nossa, eu pensei exatamente isso. Não preciso de mais nada, posso ficar na cadeira de rodas. Se quiser me liberar, já me libera, né? Eu já consegui o que eu queria? Mas nossa, foi desesperador. Eu queria morrer, eu falei, gente, não, como é que, né? E eu com 36 anos. Nossa, super Novinho. Meu, tava no auge, tava super bem, né? Eu falei, não vou me conformar com isso daí, não. Teve uma vez, quando o meu carro, o motorista bateu, eu chamei o táxi acessível, e o cara que veio me levar, ele tinha quebrado o fêmur num acidente de moto. E ele ficou 8 meses, mais de 8 meses internado. Eu falei, mas como você no fêmur ficou todo esse tempo? Não, o médico mandou. Eu falei, cara, comigo é diferente. Né? Então, quando as pessoas... quando as pessoas... Mandou, vou fazer. Exato, eu não consigo, sabe? Eu acho que sempre tem um jeito, sempre tem uma solução. Quando eu comecei a encanar e fazer todo esse trabalho mental, eu fiquei 30 dias olhando pro meu pé esquerdo no hospital. Que nem um louco. O pessoal entrava assim, eu tava lá assim. Oi, tudo bem? Oi, tudo bem. Olhando pro pé Olhando meu pé. esquerdo, mas o que... E aí, eu tinha tomado 18 horas de cirurgia, a anestesia geral foi animal, né? Então eu tava ainda viajando, Meio tava droga. alucinando. Ah, tá. E aí, eu tava fazendo O Segredo antes, né? O livro lá e tal. Aham. Todo dia eu via o filme e eu pulava justamente no acidente de avião que o cara quebrou a cervical. cervical. Eu tive que voltar para assistir só aquilo lá. Como era difícil botar em prática, né? Mas daí eu comecei a pensar e imaginar os meus neurônios crescendo e se reconectando. Sensacional. E eu imaginava tipo cena de TV, assim, né, de filme.
aquele negócio fazendo assim. Outro dia eu vi, até chorei, uma imagem dos neurônios fazendo uma sinapse, assim, não sei se já viram, né, na internet. Cara, eu falei, é Incrível. lindo Paty, isso. já viu? É lindo, é lindo. Vou procurar. E aí eu fiquei focado nisso, porque eu falei, cara, foi bem aqui. Se eles se reconectarem, vai ligar aqui, né? Eu fiquei assim, viajando. Aí um belo dia, os meus 3 últimos dedos foram assim, puf. Eu, caraca, consegui. Mas quase desmaiei de tanta dor, de tanta força mental. Chamei o médico, chamei o pessoal, tudo. O médico veio e falou assim, não, isso é espasmo, Tanimoto. Involuntário. É, espasmo você vai ter o resto da vida, não sei o que lá. Até hoje eu tenho ainda, mas esse não era um espasmo, eu que tava no controle. E eu falei pra ele assim, então, ó, fala que eu mexo. Ele olhou pra mim, dele, não. Aí eu gosto de desafio, né? Eu falei um monte pro cara, larga de ser bobo. Fala aí que eu tô mexendo. Daí ele veio e falou, tá bom então, vai, mexe. Aí eu, puf, mexi ele. Fez um barulho assim, né? Ficou olhando. Aí ele olhou de novo e falou, mexe. Eu, puf, mexi de novo. Ele ficou impressionado. Aí, putz, ele me pegou. Eu fiquei o dia inteiro fazendo ressonância magnética, um monte de exame, porque eles não entendiam por que estava funcionando. Aí no outro dia, os enfermeiros, eles entraram, porque eles sempre tinham um cara de dó comigo. Que na palestra eu falo... né? Pô, o cara tá... Mas, É que eles é a ciência. Então, É. pra eles, os eu 90, tava errado 98%. Eu concordo com eles, né? Eles entravam assim... Coitado, né? Ele acredita, Eu parafusado, coitado. sem mexer nada. Tá tudo bem, né? Os caras é louco, né? Aí eles entravam sempre com cara de dó e tal... E aí na palestra também eu falo assim que a gente tem que ser o influenciador da nossa vida, né? Hoje o pessoal fala protagonista, não sei o que lá, mas a gente tem que, a gente que manda a nossa vida, a gente tem que influenciar as pessoas à nossa volta, né? Porque senão as pessoas à nossa volta vão nos convencer de que não vai dar certo. Então eu comecei sozinho, e a vida do empreendedor é essa, né? A gente sozinho tem um sonho. A Paty contando aqui que ela veio pra Granja, não conhecia ninguém, com a empresa dela. De repente conheceu algumas pessoas nos grupos e tal. Então eu tava sozinho nessa jornada ali, né? E aí, quando começou a mexer, ele pirou, ele olhou e falou, caramba. Aí no outro dia os enfermeiros vieram assim, oi, e aí, tudo bem? Tá mexendo? Eu falei, tá, mano, tá mexendo. Vai ver. Começou o dedo, mas vai vir tudo, não sei o que lá. Vai mexer tudo. E aí tinha um enfermeiro que era toda quarta-feira ele chegava com um cheiro de cachaça, sabe? Um bafo. E eu falava assim... Meu Deus, esse vinho Filho da mãe, cara. Você veio direto da balada, né? Você veio numa situação aqui, eu querendo ir pra balada, eu também tomar uma cerveja, tô louco pra tomar uma cerveja e tal. Aí ele olhou pra mim assim, né? Com dó, né? Eu falei, não, cara, eu falei assim, eu prometo pra você, eu vou voltar aqui andando, nós vamos tomar uma cerveja juntos. E ele começou a chorar. Tipo, coitado, né? Eu falei, não, pode anotar aí, eu vou voltar aqui, né? Inclusive, em 2018 eu voltei pro Japão, lá pro hospital, tudo pra tentar... Foi tomar cerveja ou não encontrei ninguém lá. Né? Já tinha mudado, foi meio rápido, não foi muito planejado. Mas eu queria encontrar com ele e pagar a cerveja pra ele, sabe? Eu falei, tá vendo, cara? Quando você tem vamos encher a cara junto agora. Tem vontade. Vamos beber até cair, você me carrega, né? Literalmente. Só não deixa eu cair pra trás, né? Legal. Olha que história. Não, sensacional, assim. E, por isso que a ciência hoje está mais avançada, né? Por conta da neurociência. Então, assim, o estudo, a própria tecnologia, né? As imagens de 3D, de ressonância. Então, hoje é como se você estivesse olhando realmente olho nu ali do que está acontecendo. E também essa questão das conexões. Tem um estudioso, muito estudioso, ele que fez o primeiro experimento de implantar chips, que é o Miguel Nicoleles. Para conectar. Ele começou isso com animais e tal, né? Porque ele não tem essa questão que nós temos. Mas é sensacional, isso acontece. Então, desenvolver novos caminhos neurais é o caminho para você sair da situação que você está. E onde que está a grande chave? No inconsciente, no seu subconsciente. É tudo aquilo que você aprendeu. E às vezes as pessoas olham para fora e falam, não, eu tenho que conseguir lá fora. Tá aqui dentro. Tá dentro. Tudo tá dentro. Paty, quando eu comecei a fazer palestra, eu tinha muito medo,
Porque é uma grande responsabilidade eu falar do que eu fiz a minha história, sei lá. Pode ser que era para ser assim ou não, mas de passar uma esperança para as pessoas, e eu não sou especialista na área, né? Por isso, quando eu vi o currículo da Paty, eu falei, cara, eu tenho milhões de questões para falar com ela, né? Então, eu fiquei com muito medo de passar essa informação. Dá uma falsa esperança. Exato, eu tinha muito medo. Eu levei 3 anos para fazer a primeira palestra, porque eu não queria, eu tinha muito medo. Mas daí eu comecei a perceber que mesmo depois que eu comecei a melhorar, eu ia fazendo isso, ia funcionando para tudo que eu fazia. Até nas situações, por exemplo, quando eu estava triste, né? Eu tenho dor 24 horas. Então tem dias, quando muda o tempo, essas coisas, que eu fico muito mal. Minha voz muda, eu fico assim, só que eu não tomo remédio. Então, o que eu comecei a fazer? Eu saio e começo a fazer assim... tá doendo, tô triste, chateado, nervoso, sabe? É que nem imagina você tá com dor de cabeça, enxaqueca, você atrapalha teu dia a dia, né? E eu começava assim, eu começava a forçar o sorriso. Ai, tudo bem? Aí em casa assim, ai, caramba, que dor, né? Nossa senhora. Ai, Que gostoso de dor. Nossa senhora, que maravilha, tá amando, né, filha da mãe? Aí passava 15 minutos, 20 minutos, meia hora, eu já tava sorrindo de verdade. Então, assim, a gente tá tudo dentro da gente. Tá, a gente tem que tudo. saber escutar e ver, pensar mais, refletir O mais. autoconhecimento é a chave. É o autoconhecimento. Quando eu bati as metas da empresa de 2020 para 2021, e muito foi autoconhecimento, tudo foi autoconhecimento. Inclusive com monges lá, do tempo Shaolin, fui lá buscar umas coisas assim, né, da mente e tal. E aí o CEO chegou e falou assim, você não quer fazer uma palestra para os outros diretores para ver... para passar como é que você bateu a meta e tal. E aí eu falei, não, prepara um material. Aí eu comecei a pensar, eu falei assim, cara, eu posso te dar uma receita. Tem a receita do sucesso. Trabalhar, economizar. Levantar cedo. Tem! Levantar Fazer cedo. network. Fazer network. E fazer isso, entregar para o cliente isso. Sabe? Tem, se você fizer uma lista, tem. O segredo já tá ali. Já tá escrito, Tá né? escrito, né? É Aí isso. eu falei assim, cara... Eu vou falar com os diretores que já têm 10 anos Nessa como posição. eu, que já sabem tudo. E o que foi fundamental? Foi o autoconhecimento. É isso que eu... E aí, quando eu abri a palestra para o pessoal, eu falei assim, gente, e era um cara na linha de largada assim, falei, antes de você sair para a jornada, volta, se conhece, vê o seu potencial, vê o que está te travando, vê as suas crenças e tudo que hoje, depois que eu fui ter contato com tudo isso, PNL, practitioner, toda essa parte, né, que eu fazia isso sem saber. Você já era praticante. Já era practitioner, era hipnólogo, auto-hipnose, hipnose. eu Você acho fez, lindo, você cara. fez, você sentiu na pele. E é o tal negócio, quando existe uma porcentagem de algo, a gente tem que correr atrás dessa porcentagem, que seja 1%, certeza, né? Com certeza. Então daí eu passei para eles e falei assim, gente, eu posso fazer uma lista, um roteiro do que todo mundo tem que fazer. Tem que fazer isso, bababá. Você pode fazer um planejamento para todo mundo ali, Tranquilo, colocar. mas se você não quer de verdade a vontade, É a se você não tem vontade. vontade genuína, realmente Aquilo que te faz fazer sentir é o que um te sorriso. move. Aquilo que traz o sorriso. move. Quantas vezes a gente, sem dinheiro, tem que participar de reunião, de evento, sei que lá, tá cansado, tá com dor. Tudo é contra aquela lógica de, não, fica em casa, descansa teu corpo, sei que lá, tá sem dinheiro pra gasolina, fica, não vai gastar. Não sei... Razão, Não, né? A razão a razão. falando. Não, eu vou lá, porque eu adoro, eu vou lá. E aí acontecem as melhores coisas sempre. Tá, se não tivesse... Quanta oportunidade poderia ter perdido se não tivesse esse movimento? E a gente sempre fala aqui, né, Rick, que é o movimento. Movimento. Quando eu fiz o curso de hipnose, eu fiz 2 cursos, 3 vezes o curso de hipnose. Fiz com uma pessoa e tal. E eu sou meio cética, né? Tipo, não sei, será que isso funciona? Aí fiz de novo e depois fiz uma 3ª vez. E a história da hipnose, eu queria muito lembrar o nome do autor, mas não tá me vindo na mente. Ele passou por um processo semelhante, muito semelhante. E de boa, na boa. Quando eu ouvi a história dele, e assim, ele sofreu um acidente também. Naquela época, ele teve que ficar na casa, dentro de um balão de oxigênio total, porque ele não conseguia mais respirar. E como a casa era pequena, o único lugar que conseguiram colocar ele foi na cozinha. Na cozinha. Na cozinha. Olha que incrível, na cozinha. E ele tinha uma irmã caçula.
como que ele foi trabalhando a mente dele? Ele começou a ver a irmã aprendendo a engatinhar, a comer, a nananã. Ele fez um espelhamento, uma modelagem na irmã, mas foi trabalhando a mente. Resgatar a mesma coisa que você fez. Só que naquela época, quando eu fiz, eu falei, gente, será que isso é possível? Aí eu encontro e conheço a Pedro. Mas isso é real. É real, E nossa. ele não conseguiu voltar a andar, mas ele conseguiu as funções e ele andava de cadeira de rodas. Uhum. Tanto que ele desenvolveu toda a prática de hipnose. Hoje ele era médico. Não, ele era psicólogo. E ele, toda a técnica, e aí ele fez medicina, e toda a técnica da hipnose hoje, que é usado também para questões que não pode tomar anestesia e tudo mais, veio dentistas, dele. né? Então ele Nossa. também contribuiu muito para a ciência. Que legal. Entende? Por conta deste trabalho da mente. Então tudo tá aqui. Ó, É sensacional. Paty, isso é tão legal. Eu quero fazer mais curso de hipnose. Eu fiz um, mas eu quero fazer mais também. Teve uma época que eu tava com um colar cervical e aqui atrás tem um ossinho na cabeça, doía muito, sabe? E eu lá assim, sempre reclamava, eu tava sempre assim, ai, tá doendo, eles trocavam assim, colocavam uma espuma e tal. E tudo tinha que pedir. Daí chegou uma hora que, por exemplo, coçava a cabeça, coça minha cabeça, coça... Cara, até eu falava, Você fala, putz, que que saco, né? Para de pedir as coisas e reclamar, né? Aí eu tava na cama assim, e a ponta do meu nariz começou a coçar. Aí eu, putz, cara, eu não vou pedir. Pra E coçar a ponta do nariz. não mexia Me nada. recuso. Não mexia nada. Eu falei, não vou pedir, eu tô pedindo coisa o dia inteiro, tô ficando chato já, né? E eu fiquei assim, e aquilo lá ia aumentando, e eu assim, não vou pedir, vai passar. E chegou uma hora que eu tava quase insuportável, puf, passou. Tanto é que às vezes, por exemplo, dá insônia à noite, preocupação, sei lá. Aí eu aprendi um negócio muito legal com um monge Shaolin, né? Ele fala assim, quando você não consegue resolver todos os problemas racionais dessa forma racional, você pensa, eu não sou essa mente, eu não sou esse corpo, eu não sou essa emoção. E aí eu fico repetindo isso à noite. E aí eu começo a acalmar, e toda aquela adrenalina vai, e é um processo, são alguns minutos que você leva para acalmar o seu corpo e tal. Então, quando eu tô assim, eu paro, mas tem que parar, porque senão você entra no looping, né? Eu paro, eu falo, não, vai passar. Eu fico assim, vai passar. Aí começa a falar isso daí, não sou esse corpo, não sou essa mente, não sou essa emoção. Passa rapidinho. E sabe um outro exercício que é super bacana? Você tem lá cheio de problema, e às vezes você fala, eu não sei. Aí esse não sei deixa a gente mais angustiado ali, querendo dormir, sabendo que tem que levantar e nananã. Pergunta pro seu cérebro, simples, uma pergunta simples. Meu amigo, como que isso pode ser melhorado? Tá contigo. Deixa ele trabalhar. Ele vai trabalhar a noite inteira mesmo. Entende? Que legal. Então, você joga a pergunta para ele, ele vai buscar a resposta. Então, sabe que eu de vez em quando, aí no outro dia, passa uns dias, você fala, vem. Ele trabalhou. Se nós pensarmos, tanto que uma das matérias da neurociência é o cérebro a nosso favor. Use o cérebro a nosso favor. Então, joga para ele resolve. E resolve, entende? Tem um exercício muito legal. Então, a gente vai descobrindo as coisas, aí a gente fala com uma especialista, tudo tem. Nossa, imagina eu aqui, É. todos os programas, conversando com Nossa a Patrícia. Senhora, que maravilha. Eu já tô quase especialista aqui. Tinha umas ocasiões que eu tava meio triste, assim, porque a gente vê todo mundo normal, você às vezes quando eu caía, era muito ruim, eu ficava assim. Sentimento, uma sensação ruim. E a gente tá sempre com um monte de gente, as pessoas se preocupam, eu não gosto que as pessoas se preocupem, não, deixa, levanta, sabe, eu ficava meio chateado. E às vezes eu tava meio triste, eu chegava em casa assim, não sabia o que eu tava sentindo. Eu tô meio triste, uma sensação horrível, não sei o que lá. Aí eu chego pra minha esposa e falo assim, eu vou tentar te explicar o que eu tô sentindo. Mas eu não quero que você fale nada, não dá opinião, não fala nada, só escuta. Psicóloga ali naquele momento, né? Me escuta. E aí passa. Olha. Aí você vê que aquilo lá não é nada, que é uma coisa da sua cabeça. Ele começa a elaborar. E uma forma legal também, outra dica, dar nome pro sentimento. Por quê? Isso eu aprendi no seu curso. O que acontece?
primeiro pilar da inteligência emocional e do controle é o autoconhecimento, certo? Uhum. Mas do quê? Das suas emoções. Sim. E na nossa geração, nós somos criados, não pode chorar, engole o choro, isso não é nada, passa por cima, aquela coisa toda. E aqueles sentimentos angustiantes, eles foram crescendo ao longo do tempo. Então, quando na vida adulta a gente tem esse desconforto, você não sabe o que você está sentindo. Uhum. E aí procura dar o nome. Então, de repente, a pessoa que estiver contigo, o que pode ser isso? Pode ser medo, pode ser insegurança, pode ser vergonha, pode ser constrangimento. Você fala, é isso, eu tenho vergonha. Acabou! Uma vez que seu cérebro já associou que aquele sentimento tem um nome, é vergonha, tá tudo bem. Você não fica com aquela coisa ruim. Por isso que hoje, né, eu sempre falo, né, principalmente gente que tem filho pequeno, você que tem um neto, dá nome pro sentimento. Quando, então eu quero a mamãe. Tá com saudade? É saudade? Tá com medo? Caiu, assustou. Quando a criança cai, não é só a dor, mas ela também assusta. Você assustou? Isso é um susto. Tá doendo? Isso é dor. Isso é amor, isso é carinho. Não aquele negócio não dói nada, né? Não, Não é nada. Não tá doendo, não. Tá doendo sim. Ele tá sentindo um monte de coisas aqui. E aí, quando ele chega na vida adulta sem dar nome pro sentimento, fica perdido. Fica perdido. Então, quanto mais nome a gente der pros sentimentos, para aquilo, a gente elabora melhor e desenvolve melhor. Entende. Eu fiz ontem conversei com a Michelle Marinho, uma fofa. E eu tava com uma situação que eu tava sem saber o que sentir. Gente, em 1 minuto de conversa, eu falei, ela falou, Paty, você tá insegura, você tá com medo. Quando ela falou insegura e medo, eu falei, cara, é isso que eu tô sentindo. E eu não sei lidar com isso, porque eu tô sempre com as rédeas na mão. Eu falei, caraca, é isso. Então, assim, em 1 minuto, resolveu. Porque aí o meu interior, né? O meu eu interior entendeu. Tá tudo bem, você tá com medo, você tá insegura. E tá tudo bem você sentir isso. Então, assim, o dar nome para as emoções, para os sentimentos, elabora muita coisa internamente. Isso nos ajuda demais na conta. E Paty, eu acho que o nosso programa... Acabou? Já? Gente, então, peraí. você tá vendo? Não, vocês vão dar as considerações finais. Eu só estou dizendo que já acabou, né? Porque a gente até passou um pouquinho. Gente, passou muito rápido. Eu quero mais. Gente. Primeiro, pode falar, Paty, conclui sua... Não, eu ia dizer que eu quero que você fale onde que está. Legal. Conta pra gente. Gente, o livro eu tava sendo cobrado há anos para escrever o livro, né? Mas não tinha tempo, né? A gente trabalhando pra caramba. E aí, a empresa, nós tivemos no Benin uma convenção nacional lá em Foz. Eu falei, vou lançar lá. Excelente. Em 2 meses e meio a gente preparou esse material, que é um registro justamente do meu processo para chegar, e tudo começa na última onda, eu fui preparado para essa superação. Agora eu entendi, tudo começa na última onda. Tudo começa na última onda. Foi na última onda que aconteceu o seu recomeço, né? O seu começo. Embora o tempo já acabou, mas tem algo importante. Eu falei bastante aqui do BNI, num dos episódios. O Pablo também do BNI, meu padrinho. Enfim, uma história também super inspiradora. E eu queria que você, rapidamente, falasse assim, o que o BNI transformou você? Porque eu sei que te transformou. Sim. Bom, o BNI, ele trouxe para mim muito da questão dos valores. Todas essas corporações que eu trabalhei, sempre tinham os valores lá na parede. Ninguém ligava, ninguém nem sabia quais eram os valores, visão. Só lia, não entendia. Sabe, só para Deus, para inglês ver, né? E aí, no BNI, a gente começou a praticar os valores. Primeiro é o giver's gain, né? Você contribuir para receber, né? Então, assim, primeiro você ajuda os outros. Se você receber, tá no lucro. Porque se você vê todos os caras mais bem-sucedidos do mundo, eles falam de compartilhar, de ajudar o outro, né? Depois, atitude positiva. Sempre tive atitude positiva. O giver's gain, o aprendizado contínuo. Accountability, que é a responsabilização. Eu sou muito disso, eu tomo as responsabilidades para mim. Então, os valores do BNI, o fundador sempre falava assim, viva os valores do BNI. E eu
no Que começo. é isso? Tá, os valores, toda empresa tem, né? Aí eu comecei, ele sempre bateu nessa tecla. Então, assim, o BNI, além de negócio, que é consequência de tudo isso, né? Nós formamos empresários preparados e com um mindset de caras de Estados Unidos, Japão, Alemanha, é muito à frente. Hoje de manhã eu estava numa reunião, eu falei, gente, eu cheguei do Japão, quando eu vi o BNI, né? Olha que Tóquio o Japão está 20 anos à frente do Brasil, né? De muitas coisas. E o BNI, quando eu cheguei, eu entrei em contato, que eu vi a primeira vez, eu falei, tá 20 anos à frente lá do Japão. Olha, então eu falei, incrível. caramba, né? Então eu fiquei apaixonado, eu falei, é isso que eu quero para minha vida, e mudou completamente a minha forma de se relacionar, os valores, o respeito. Quando eu cheguei no Brasil, a gente sempre acha que no Brasil os negócios, as coisas são bagunçadas, que, né, tem que dar comissão. Eu trabalhava numa grande empresa de tecnologia que os projetos eram de 1 milhão, 1,5 milhão, para começar. E já tinha que deixar reservado um dinheiro, chorinho, um chorinho, uma propina. Isso sempre me incomodou e eu não acho legal um país ter esse tipo de cultura, né? E quando eu entrei no BNI, tudo veio muito certinho, muito bom, muito claro, sem essas palhaçadas, sabe? Isso me transformou realmente na forma de fazer negócio. Ai, legal. Que legal. E deixa uma mensagem também, né, para as pessoas que estão assistindo a gente hoje. Gente, depois de tudo isso que você contou. Incrível, eu ficaria aqui horas. Nossa! Bom, gente, tá para vender na Amazon e no Mercado Livre. É só acessar lá que tem. A mensagem que eu queria passar para as pessoas é que tudo na vida que a gente passa tem um propósito. Tá te preparando para uma coisa maior. E a gratidão sempre, né? A gente não vai conseguir conquistar mais coisas se a gente não é grato ao que a gente já tem. Né? A nossa família, o que nós temos hoje, nossos bens hoje. Não é feio sonhar, a gente tem que sonhar, a gente tem que conquistar. Eu quero conhecer o mundo, que nem o Pablo. Ele é minha referência. Nossa, o Pablo agora é minha referência também. Ele é minha referência. Eu falo assim, cara, você tá à frente, tá com 35 países, eu tô com, sei lá, 15, não sei quantos países. Eu falei, eu quero ser que nem você, né? Então, assim, acredite nos seus sonhos. A gente é possível de tudo, a gente é capaz e tudo é possível. Quando eu penso e falo assim, cara, como é que eu fui para o Japão, né? Fui trabalhar lá sem saber... Com 2% de inglês. Aprendi o japonês, teve meu acidente, aí voltei para o Brasil. Voltei para o Brasil de muletas ainda, então para eu trabalhar aqui no Brasil era muito difícil. E graças a Deus eu cresci, né, me estabeleci no Brasil de novo. Então, cara, tudo é possível. Tudo é possível. Tá dentro da gente. Tá dentro. Se você quer, se tem vontade de verdade, as pessoas reconhecem quando você tem vontade. Quando você vai contratar alguém. Você sabe. Você sabe, o olho brilha da pessoa, tem vontade. Empolgação. Exatamente. O corpo não fala, ele grita, né? Exatamente. Então, essa mensagem que eu queria passar para que as pessoas tenham fé, tenham esperança, que sejam gratas a tudo que têm e que sonhem muito, porque sonhar e realizar é fantástico. É sensacional. Uma delícia. Então, gratidão imensa. Imensa. Tô aqui, por mas você compartilhar com a gente essa história, compartilhar com as pessoas, porque é sobre ser, não sobre ter, né? Então, você é incrível. Muito obrigada. Obrigado, eu que agradeço. Parte sua frase, né, para esse episódio incrível. 2% basta, minha frase de hoje. 2% basta. É acreditar, é querer e, de novo, eu sempre falo, olha para dentro. Não tá fora. Tudo que a gente precisa tá aqui dentro. E 2% basta. 2%. Exatamente. Então, sonhar grande, sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Bora sonhar grande. Obrigada pela audiência. Hoje a gente tá com patrocínio aqui, olha, da Gold Café. De chocolate. Esse o a gente chocolate. vai ter que dividir. A Paty, eu falei, eu quero de chocolate, mas eu acho que a gente vai ter que dividir os dois aqui para as duas. Agradecer novamente ao Alfredo, falar para vocês se inscrevam no nosso canal, ativa o sininho para não perder nenhum episódio, porque tá cada vez mais sensacional. No Instagram, @Programa Inspiracast. E é isso. Ai, acabou, não queria que acabasse. Nem eu, tô com o coraçãozinho apertado. Obrigado, Tchau, gente. tchau. Até o próximo, Tchau, gente.